questão de números elevados de angolanos desempregados, Verdade, principalmente os acadêmicos, os licenciados, isso é fruto da pouca preparação e falta de decisão. O sucesso do seu crescimento pessoal e profissional depende da competência ou da sua rede de contatos. Para quem busca evolução, é autoconhecimento, que é a capacidade de você enxergar o teu mundo interno e entender quais são os seus pontos cegos, quais são as suas limitações, quais crenças você tem. O jovem deve ser duro. Resiliente. O mercado não o pega leve. Yeah. O mercado é duro. Quanto mais tu cresces, você precisa também crescer do ponto de vista mental. Então, mudar a mente é extremamente importante. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da semana. Hoje trouxe para vocês 2 convidados que são jovens que vão trazer aqui tema que vai ajudar na vossa construção pessoal e profissional. Crescimento, né, pessoal e profissional. Pessoal, vamos lá. Comentem aí, subscrevam o nosso canal. Você que vai chegar aqui pela primeira vez, subscreva. E também pega o link, envia para os teus amigos, envia para a namorada, envia para o pai, envia para até o teu inimigo, porque aqui nós falamos de certos temas que vai vos ajudar muito. Ajuda muito, como o nosso podcast diz, né? Podcast de Visionário Mind, mentalidade visionária. A ideia é ajudar jovens a construir mentalidade visionária para poderem alcançar os seus objetivos. Então eu trouxe aqui para vocês 2 convidados e eu aqui vou apresentar de forma individual, que é o Feliciano Ezequiel, que é pela primeira vez que eu o conheci, por intermédio de um dos coaches, que foi também nosso mestre, nosso guia, até agora, né? Nosso guia. E ao lado tenho aqui um Guinamão Simão, que vocês já conhecem. Quem me conhece o Guinamão Simão, porque sempre estivemos assim, em todas as vezes que fizemos aqui em Angola. E eu, cara, né? Um irmão. Então, pessoal, vamos lá. Hoje vamos falar sobre crescimento pessoal e profissional. É que todos os jovens buscam. Queremos nos crescer pessoalmente e profissionalmente. Olha, eu tenho aqui muitas perguntas que eu sei que você também gostaria de fazer, mas deixa aí nos comentários, porque depois nós visitamos o nosso canal para vermos quais são as perguntas frequentes e depois criamos um episódio para essas perguntas. Então, pessoal, sejam bem-vindos, Guinamão, Feliciano, sejam bem-vindos ao podcast, ao estúdio também TV Horizons, e vocês estão em casa. Muito obrigado, Antônio, família. Claro, estamos em casa, né? Já agora acredito que já estão há cerca de 1 ano e tal aqui na TV Horizons. Quase que tive algumas oportunidades para cá vir, mas por conta da minha rotina. Agora é jovem ocupado. Hoje tivemos que separar mesmo um tempo para cá estar. E quero agradecer, não é, ao podcast Visionário Mind por separar esse tempo e por essa oportunidade de aqui poder partilhar algumas notas para a nossa juventude. Então, muito obrigado pelo convite mesmo. Feliciano, também o Guinamão não é pela primeira vez, né? Claro primeira não, vez claro aqui na TV Horizons. Quer dizer, no podcast no novo estúdio. Para o novo estúdio. Exatamente. Mas estamos aí, o nosso primeiro episódio do podcast Visionário Mind, que gravamos num outro estúdio. Exatamente. Foste o primeiro convidado. Claro, fui o primeiro convidado na altura. Fomos em conjunto com a Mastermind. Mastermind, Exato. E temos aqui também pela primeira vez o Feliciano Ezequiel. Seja bem-vindo, Feliciano. Muito obrigado, Antônio, família. Para já agradecer pelo convite e dizer que estamos aqui, que é para podermos também deixar o sabor do nosso perfume. Pessoal, nós temos aqui 2 profissionais de diferentes áreas, né? Temos o Zaqueu, que é analista social e também dono de uma empresa, diretor de uma empresa que é CF Soluções. CF Soluções. Nós vamos saber o que é que faz. Isso mais lá no final, vamos saber o que é que faz. Depois temos aqui um Guinamão Simão, que é também o desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvedor de pessoas.
eu tenho muitos métodos que eu aprendi com ele, muitos métodos. Sempre, eu sou daqueles amigos que gostam de provocar. Falo menos, mas faço muitas perguntas. A ideia é para roubar a inteligência dos meus amigos. Porque eu sempre estive rodeado e estou sempre rodeado de amigos muito inteligentes. Os três, né? Então sempre provocava, eles não sabiam, estou a roubar. Yeah. Então, pessoal, vamos lá começar. Eu tenho aqui uma pergunta que eu sempre, posso dizer, cutuca a minha mente, que é o desemprego na nossa sociedade, no nosso país. E eu queria saber de vocês, por que temos tantos jovens que estudam e continuam desempregados? Porque estamos aqui a falar de podemos dizer, construção e também crescimento pessoal e profissional. Mas temos muitos jovens a estudarem, que já terminaram, mas temos um número de desemprego elevado. O que se passa? Será que há um erro político ou também há aquela parte do jovem também que não estão a fazer acontecer? Bom, eu gostava de começar a responder essa pergunta da seguinte maneira. Há uma frase que o meu mentor, meu chefe, Asaf Valela, gosta muito de usar. Ele diz assim: existem oportunidades que procuram pessoas. Ou seja, temos pessoas a procurarem oportunidade, mas também temos oportunidade que estão à procura de pessoas. O que é que isso quer dizer? É que a maior parte de nós, da juventude que de facto estuda, né, vai à escola, se forma, acaba depois entrando num estado que nós chamamos no desenvolvimento, que é o estado de conformismo, aguardando por oportunidades. Só que, infelizmente, as oportunidades não estão aí disponíveis para qualquer pessoa. Por quê? Por conta da realidade do nosso país. Nós não estamos num país em que temos a oportunidade de se formar e automaticamente ter a oportunidade de trabalhar em algum ou outro emprego. Não temos, ou seja, o nosso Estado não cria empregos. Por isso é que nós precisamos criar autoempregos. Mas há uma outra forma de nos prepararmos para as oportunidades. Por quê? Já entendemos que as oportunidades estão à procura de pessoas certas para certos lugares. Isso quer dizer que se eu estudo e acabo me preparando a nível, as oportunidades acabam chegando. O que quer dizer oportunidade? Ou seja, existem empresas que hoje têm vários métodos de contratação e nós continuamos naquele método anterior, que é terminei os estudos, faço um currículo, vou girando a nível das empresas, indo deixando o currículo. A nível de RH, tem preguiça hoje de ler currículo, porque é um montão de currículo que as empresas vão recebendo e a maior parte desses, eles não têm tempo para sentar para ler. Os homens do RH não têm tempo para ler o seu currículo. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa se posicionar. Por quê? Porque o mundo ganhou uma nova dinâmica. Então, é preciso você criar um posicionamento e, através desse posicionamento, você comunica o que você é, você comunica o que você faz, você comunica o que tu sabes. Dia após dia, vai fazendo gravações de vídeos, publica aquilo que você faz. Estamos a falar o uso das redes sociais, exatamente. Porque é a ferramenta mais rápida para entregar aquilo que nós, de facto, queremos que as pessoas saibam de nós. Então, você precisa se posicionar a nível das redes sociais. Diga quem tu és. É um indivíduo que terminou a licenciatura em comunicação, mas o que ele publica é fofocas. Publica vídeos de lutas, de gangues. Então, como é que o empresário, né? E nós temos aqui alguém que tem uma empresa, como é que ele vai perceber que esse indivíduo tem uma habilidade e tal? Ele não saberá, porque o que você passa a níveis das tuas redes sociais não condiz com aquilo que é a tua realidade ou com aquilo que tu sabes. Então, é preciso entender em que tempo nós estamos e nos posicionarmos de acordo a esse tempo. Eu crio um perfil, digamos, daquilo que é a minha área. Se tu és um gestor comercial, se você é um técnico, talvez, de higiene e segurança no trabalho, pegarmos o nosso currículo e levarmos nas redes sociais. Tornar nossas redes sociais nós estávamos aí a falar nos bastidores que hoje por hoje as pessoas não pedem mais o teu número. Hoje as pessoas pedem as tuas redes sociais. Então, se as pessoas pedem as tuas redes sociais, porque é aquele que é o teu catálogo. Nós temos o LinkedIn, que praticamente é o maior currículo que as empresas se refugiam.
as empresas vão atrás disso. Eles começam a olhar currículo, ou seja, perfil por perfil. E vão olhar o que tu fazes diariamente. Qual é a tua frequência? Qual é a tua abordagem? E através dessa abordagem, muitas empresas, se calhar, têm necessidades que você tem a solução. Acabam chamando você para uma entrevista. E é assim que funciona. Eu, a título de exemplo, não é? Não gosto muito de buscar exemplos de muito distante. E está aqui o Antônio Família agora como apresentador. Nós, há algum tempo, né, quando fazíamos parte, fazemos parte da Mastermind, claro, mas quando estávamos naquele globo de expansão, digamos, de desenvolvimento, nós fizemos uma promessa para nós, que nós não iríamos atrás de empresários, nós não iríamos atrás de empregos, nós não iríamos atrás de ninguém para levar currículo, porque nós sabíamos como são tratados as pessoas que vão atrás. Então nós decidimos nos posicionar ao para atrair ponto isso que dessas pessoas, dos empregadores, virem atrás de nós. Porque nós sabíamos que se eu for, vou passar humilhação, se eu for, talvez eu não seja empregado, mas se eu me posicionar, se eu mostrar às pessoas que de facto eu tenho valências, que de facto eu mereço, que de facto eu posso ajudar no que talvez essa pessoa precisa, quem sabe eles vêm atrás de mim. Aí vem aquela questão que eu também gostaria que o Feliciano tocasse por ser diretor de uma empresa, correto. Que é, será que o nosso sistema de ensino prepara realmente o jovem para o mercado de trabalho? Ok, mais uma vez, muito obrigado e está de parabéns pelas excelentes perguntas que foram colocadas. Eu vou começar primeiro, ainda na primeira pergunta, dizer que a questão de números elevados de angolanos desempregados, principalmente os acadêmicos, os licenciados, isso é fruto da pouca preparação e falta de decisão. Com isso eu quero dizer que é uma questão de mentalidade. Por quê? Porque nós hoje, família, só para teres noção, que estamos com a melhor geração de todos os tempos que Angola teve. Essa é a geração que mais conhecimento, mais sede de conhecimento tem. E mais oportunidade que mais para fazer. Busca. Percebes? É só para teres noção que no outro hora havia uma geração iletrada, mas com muitas oportunidades, e hoje temos uma geração acadêmica totalmente formada, mas com poucas oportunidades. A pergunta vai ser, o que está acontecendo? Correto, porque é uma questão de mentalidade. É que o iletrado cria oportunidade e o acadêmico formou-se para esperar a oportunidade. My God. Percebes? O iletrado cria. Ele veja, eu se não fizer, ninguém mais fará por mim. E por saber que não tenho habilidades, não tenho um nível acadêmico para trabalhar numa Sonangol, numa GT, então devo começar a criar o meu negócio. Percebes? Já o iletrado, já o acadêmico, ele estudou e depois está à espera da oportunidade no Estado, numa empresa privada. Sabendo que mesmo esperando já pode fazer alguma coisa. E ainda mais, nós estamos num país que é fértil em todas as áreas. Tenha noção, família, estamos num país que é fértil em todas as áreas. Está a dizer que em todas as áreas há oportunidade de empreender ou de gerar lucro. Um exemplo prático, e nós conversamos isso, estávamos a conversar no bastidor. Eu, quando decidi não trabalhar mais para outrem e criar aquilo que é a minha base de rendimento, a primeira coisa que eu fiz é fazer uma lista de problemas que Angola tem. Diante desta lista de problemas que Angola tem, e procurei ver quais são as soluções dos mesmos problemas. Porque as pessoas estão cheias de problema e buscam soluções nos seus problemas. E quando você encontra a solução do problema de alguém, você automaticamente és o rei, és o tal, porque tens a solução. És o rei no mundo dos cegos. Correto, no mundo dos cegos. Um exemplo prático, um acadêmico em Direito, formou-se em Direito,
ele tem noção que o serviço de advogado, juiz, né, independentemente da área, da formação dele em direito, ele sabe que o povo angolano é um povo que não tem conhecimento sobre os seus direitos. Quando ele termina a licenciatura, ele abre um consultório. E o que é que ele espera? Um problema de um funcionário da GT. Mas se ele entrar nas comunidades, mas se ele entrar nas comunidades, encontrar problemas como a fuga à paternidade, que é um dos principais problemas que Angola tem, e ele resolver olha, a fuga à paternidade é um dos principais problemas de Angola e é um dos casos que o tribunal resolve rápido. É um dos casos que os processos não têm muito tempo de quê? De duração nos tribunais. E ele procura um número de mulheres com esse problema. Perceba a solução. Samuel, vão te caçar. Eu, como mulher, vejo o meu problema resolvido e vejo a outra companheira na mesma situação, o que é que eu faço? Comunico, eu conheço um advogado e vai te ajudar. E tu vais ter um número de quê? De clientes. O teu consultório estará cheio. Pessoas, aqui já estamos a abrir uma visão para as pessoas que estão a fazer direito, né? Você que está a fazer direito, olha que visão. Perceba. Eu, quando decidi entrar no mundo do empreendedorismo, conforme eu já frisei, eu fiz uma lista. E um dos principais serviços que a minha empresa tem, que mais rende na minha empresa, é o serviço de intermediação. Percebe? É um serviço de intermediação. Normalmente, se nós falamos de intermediários, nós vamos ver que em Angola, ao arrendar um imóvel ou a comprar um imóvel, há muitos problemas de burocracia por parte dos intermediários. Primeiro, tens que pagar a taxa de deslocação. Segundo, deves pagar o quê? A comissão ao intermediário. Eu entrei com uma nova política. Vais conhecer quantas casas quiseres, não pagas nada. Primeiro, que é um dos problemas que as pessoas tinham ao contactar um intermediário. Segundo ponto, eu verificava o imóvel do cliente e dizia ao cliente, olha, o teu imóvel é bonito e está no valor de 25 mil kwanzas, mas se tu dares um toque aqui, pode estar no valor de 50 mil kwanzas. E eu vou te arranjar um cliente no valor de 50 mil kwanzas e tu vais me pagar uma comissão de 50%. Imagine que o imóvel que ele está a arrendar está no valor de 50 mil kwanzas. O cliente, quando pagar os 6 meses, ele tira apenas 25 mil kwanzas, me dá. E eu, a partir daí, comecei a ganhar do proprietário e não do cliente. O cliente não paga a comissão. Estás melhor. Percebe? Nós aqui eu tenho aqui um número, só para ter noção. Todos os dias eu recebo pessoas para poderem entregar a casa e todos os dias eu recebo ligações de clientes. É eu dando a solução dos problemas das pessoas. Isso para não ser muito questão de mentalidade. Correto. Tocaram a questão de mentalidade e a pergunta que vem no segundo bloco, que eu gosto muito de fazer também, que o meu livro também trata, que é o maior inimigo do crescimento pessoal. Essa aqui é uma pergunta que vai, né? Vão me dizer qual deles que está a faltar para a juventude. O maior inimigo do crescimento pessoal é a falta de oportunidade ou a falta de disciplina? Bom, eu gosto de dividir as coisas em três blocos e quero agradecer aqui o colega, né, o companheiro do painel pela abertura que dá e principalmente por trazer aqui a ideia da mentalidade. E uma ideia de negócio também. Exatamente, e é muito bom o nosso público aí que está a acompanhar poder começar a tirar esse proveito, não é? Porque são ideias que às vezes surgem assim, mas podem ser replicados. O que acontece? Eu sempre falo, e essa é uma lei universal que está taxado em vários livros de épocas muito antigas, que o universo ele é mental. Ou seja, não existe nada que não passa pelo plano mental.
acredito eu, Platão já dizia que o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. E Jesus vem reforçando que primeiro precisamos buscar o reino, depois a justiça. Jesus não estava a falar de um lugar, estava a falar de você se voltar para si. Existe uma construção que deve ser feita e essa construção é interna. E muitas vezes eu chamo isso de criação de uma mentalidade de alta performance. O que é mentalidade de alta performance? É a forma como nós organizamos os nossos pensamentos e direcionamos esses pensamentos para uma finalidade. Porque se eu tenho um objetivo, eu preciso entender como eu estou hoje, como eu penso a respeito daquilo, como eu penso a respeito de emprego, como eu penso a respeito de criar negócios, como eu penso a respeito de criar conexões para negócios. Eu preciso começar a organizar. Porque se eu não penso bem sobre aquilo, eu preciso mudar a minha forma de pensar acerca daquilo. Eu preciso me preparar, não é estar bem comigo mesmo. Eu sempre falo criar uma paz interior. Quando tu estás bem contigo, você começa a expandir essa paz para coisas ao teu redor. E o segundo ponto é a disciplina. Porque se eu tenho uma mentalidade de alta performance, automaticamente eu começo a ter disciplina no que faço. Disciplina não é fazer bem as coisas. Disciplina é fazer até quando tu não queres fazer. Eu preciso acordar cedo. Eu preciso acordar às 6 horas. Mas talvez não é a tua vontade. Se dependesse automaticamente de ti, você acordaria 10, 12 horas, mas você precisa acordar 6 horas porque é necessário que você acorde às 6 horas. Porque tu tens um objetivo maior. Porque você está aí num lugar que te espera. Entende? E há um outro ponto, que é o terceiro que eu gosto de classificar, que é o desenvolvimento contínuo. Aí o Mano estava a tentar abordar acerca disso. Desenvolvimento contínuo. O que acontece? Nós somos muito estáticos e o mundo está sempre em constante mudança, família. O que eu aprendi ontem precisa ser adaptado. Eu preciso continuar a aprender. A maior parte de nós vamos à escola, quando eu falo de nós, da juventude, porque é até o tema em discussão, juventude, não é? Nós vamos à faculdade, vamos à universidade, aprendemos, temos a licenciatura e paramos. E o que acontece? Hoje por hoje, as empresas buscam por técnicos. E é preciso se tornar um técnico, é preciso fazer formações, é preciso você frequentar em ambientes que nós chamamos de clubes. Talvez nesses ambientes você vai se fortalecendo ainda mais. Ou seja, eu aprendi algo, mas eu continuo a buscar conhecimentos que elevam aquilo que eu já sei, que elevam os meus padrões. Isso não só te fortalece como pessoa, mas te fortalece também do ponto de vista profissional. Por quê? Porque é preciso que você esteja à altura da tua oportunidade. Eu chamo isso que se não houver congruência sobre aquilo que você é e aquilo que você busca, automaticamente o universo não traz possibilidades ou oportunidades para você. Então, você precisa ser congruente. Você é alguma coisa e o universo disponibiliza oportunidades daquilo que tu já és. E dessa forma você poderás dar resposta aos problemas que te solicitam. Porque se você não se prepara, você não tem possibilidade, você não tem, digamos, capacidade para dar respostas a vários problemas pelo qual você é solicitado, automaticamente o universo não vai disponibilizar essas possibilidades para ti. E o que vai acontecer? Alguém que tu estava escolhendo no mesmo sítio, você vê, cresceu e tu estás sempre no mesmo lugar. Você se pergunta, o que esse indivíduo tem? Não, foi ficar feitiço. Padrinho na cozinha. Padrinho na cozinha. Talvez não é isso. E tem aqui uma questão que eu também queria que o Feliciano também desse um ponto. Estamos a falar de crescimento pessoal e profissional. Será que existem hábitos que atrasam o crescimento pessoal e profissional? Correto. Existem hábitos que atrasam o crescimento pessoal quanto o crescimento profissional. Primeiro, tocou-se a questão do universo. O universo é um local de atração. Primeiro, se tu não tiveres comportamentos atrativos, automaticamente bloqueias a tua vida profissionais. Existem indivíduos que acordam de manhã e até 18 horas estão ligados na TV, só assistir, por exemplo, rompimento. Não é que os rompimentos nada contra, né? Ou talvez também são deles ser rapper. Como assim? Existe. É aqui onde está a questão. E depois tu perguntas para ela parece, queres trabalhar assim? Como que? Não, quero ir trabalhar como secretário.
Tens a formação de informática? Não, não tenho. O que é que sabe fazer? Por quê? Não, qualquer coisa Porque aí. todo o tempo dele passa na TV. Mas quando eu crio uma cultura, um hábito de fazer leitura, eu, por exemplo, me conformava com a vida de secretário. Eu trabalhei como secretário no Clama, uma escola pública. Já fui funcionário público. Perceba, quando eu decidi criar um novo eu, uma nova personalidade, família, a primeira coisa que eu fiz, me demiti do local. Não aconselho para os demais, porque isso é uma decisão muito difícil. Percebe? Porque eu conheço o que eu vivi. E depois o que é que eu faço, família? Eu tinha que criar novos hábitos. Boa. Percebe? Tinha que criar novos hábitos para mim ser aquela de acordo com a personalidade que eu desejo criar. Percebe? Eu fiz a seleção de jovens que agregam valor na minha vida. E um deles mesmo és tu, família. Estiveste nessa lista, percebe? Eu acompanhei, não tinha recursos financeiros. Pegaste a questão aí na pergunta que fizeste há pouco tempo, a questão de finanças ou disciplina. Não tinha finança, mas tinha vontade. Bom. Então, como não tenho finanças para poder pagar um centro de formação, contactei as redes sociais de algumas pessoas e constatei lá artigos que ajudaram para o meu desenvolvimento pessoal. Percebes? Então, os hábitos devem ser quebrados, porque o nosso ambiente influencia muito. Claro. Percebes? Né? O nosso ambiente influencia muito naquilo que nós nos nossos objetivos. Eu encontro alguém que diz: eu quero ser rico. Mas o que está do lado vai dizer: vai morrer cedo. Percebes? A mentalidade dele, os hábitos dele é que... falar que riqueza é algo má. Sim, riqueza é algo negativo, mas para mim é algo benéfico. Percebes, família? E tem aquela questão voltado à questão do família, eu quero dizer o seguinte, família. O que falta na juventude angolana são 3 coisas. Decisão, disciplina, estratégia. Percebe? Boa. Por quê? Porque a juventude angolana tem medo de falhar. A juventude angolana tem medo de ser repontada. Mas ele se esquece que quando tu marcas o primeiro passo, marcas o segundo, marcas o terceiro, e aí a vida anda. Mas há um medo de marcar esse primeiro passo. É que impede o desenvolvimento da juventude angolana. Segundo, estratégia. Porque não basta tu marcares o primeiro passo. Sabe por que estás a marcar os passos? Quero dar visibilidade à minha imagem. Eu não conheço família pessoalmente, mas o meu objetivo é estar aqui no podcast correto. Eu devo ser estratégico. Faço uma amizade com um companheiro aqui, que é o mais próximo do quê? Do família. Percebe? Conheço o Feliciano, quero ver. Falta de estratégia. A disciplina já é que vai fazer com que a pessoa saiba se posicionar, saiba ser constante, saiba criar habilidade. Então, há um conjunto aqui de ferramentas que a juventude angolana deve ajustar para poder ser ou para poder alcançar os seus objetivos. Família, sim, está à vontade. Só dando subsídio, né, naquilo que o caro Feliciano está aqui a trazer. Eu falo muito dos meus amigos porque o meu crescimento profissional, a minha evolução como pessoa foi tudo em torno deles, né? Dos meus amigos. Falo do Manuel Bada, que para quem mando um forte abraço, Davi Jorge e está aqui a família, pessoalmente estamos aqui agora a abordar. O que acontece? Eu lembro-me que nós estávamos a fazer uma viagem, não sei se é o Ambo ou o Ish, ou Zaire, né? Pelas províncias em que a gente foi, e naquelas intervenções normais, e nós estávamos a fazer assim vídeos básicos, e a família fez uma pergunta parecida a mim acerca de o que tem estado a impedir as pessoas de evoluírem, quais hábitos as pessoas deveriam adotar. E nós maioritariamente falamos mesmo para a juventude. Claro que o nosso conteúdo não é só para a juventude, mas
eles nos entendem melhor, porque são jovens e nós somos jovens. E o que acontece? Os hábitos, elas são cruciais. A mudança de hábitos é extremamente crucial. E há um livro que é Hábitos Atômico, um livro que eu recomendo muito. Vão lá, comprem esse livro e que fará muito sentido para vocês. O que acontece? Nós temos aquilo que chamamos de desculpas. Nós, a juventude angolana, somos pessoas que apresentamos muitas desculpas. E há uma frase minha que eu gosto muito de usar que diz o seguinte: desculpas convencem pessoas, mas elas não mudam a história. Eu vou repetir isso. Desculpas convencem pessoas, mas elas não mudam histórias. E o que acontece? Quando você dá muitas desculpas, por exemplo, por que tu não mudaste de hábitos? Tu queres conquistar um novo objetivo, queres alcançar, queres atingir um novo patamar na vida, estão a comunicar para ti de que você precisa se comportar de uma forma diferente. Por quê? Imagina, ser um empresário requer várias atitudes que uma pessoa comum não tem. Ser digamos, um palestrante, por exemplo, você precisa ser alguém atualizado, você precisa ser um leitor, você precisa ser um buscador e você também precisa estar inserido em meios que impulsionam o seu crescimento enquanto profissional de palestras. Mas o que vamos verificando a nível da juventude que quer esses objetivos? Eles permanecem em ambientes que não abordam aqueles assuntos, essas pessoas não se atualizam, continuam a ver televisão, tal como o nosso amigo Feliciano estava aqui a falar. Essas pessoas não têm cultura de leitura. Mano, infelizmente não vai acontecer. Por amor de Deus, se tu estás nessa condição, precisas começar a repensar então, as tuas estratégias. Se tivesses assim, tipo, uns 3, não é? Vou aqui também. O Guina vai responder essa, depois o Feliciano também vai deixar os 3. Uns 4 elementos que um jovem precisa fazer para o seu crescimento pessoal e profissional. 4 elementos que para ti não pode faltar na sopa do crescimento desse jovem. Bom, 4 elementos que eu gostava de deixar aqui, talvez, como um conselho, né, para quem busca crescimento pessoal e profissional. A primeira coisa é o autoconhecimento. Isso é base para quem busca evolução. É autoconhecimento, que é a capacidade de você enxergar o teu mundo interno e entender quais são os seus pontos cegos, quais são as suas limitações, quais crenças você tem. E se resolver consigo mesmo, porque muitos problemas, que nós enfrentamos fora, elas partem de dentro de nós. Você tem um bloqueio e automaticamente esse bloqueio, tu começas a enxergar o mundo de acordo àquele bloqueio, né? De acordo àquela crença, o mundo ao teu redor, você já não se permites mais, porque você durante muito tempo carregas uma crença que acreditas que é impossível se realizar em Angola. Que é impossível você ser alguém de destaque, digamos, no meio em que tu estás. Nós também viemos dos bairros, nós também viemos dos colégios, inclusive a maior parte de nós não estudamos em escolas públicas, mas ainda assim, com aquilo que nós tínhamos... Deus, talvez aí vai ter um vídeo para falar, não, graças a Deus eu estudei só na escola pública. Então, família, o primeiro ponto que não. É autoconhecimento. Pare e analise quem de facto tu és. O que é que te trava? O que é que não está bom em você? Então, na tua sopa, Guilhermão, temos aí, primeiro o elemento é, primeiro ingrediente na tua sopa, autoconhecimento, e depois vamos ter aquilo que nós chamamos de decisão, que é o segundo ponto. Para mim, decisão, você precisa decidir agir. E o terceiro ponto seria disciplina. Se eu estou a agir, eu preciso ter disciplina para continuar, que é para continuar, que é a questão da constância, não é? E por fim, fé. Você precisa acreditar que aquilo que tu almejas, você já tem. Fé, o firme fundamento das coisas que não vimos, mas que acreditamos já tem. Mas seja, não é aquela fé do Tomé, né? Não é fé do Tomé, não é fé da igreja, atenção. Mas é uma fé que, de facto, você tem convicção, percebe? É uma convicção. Isto não é porque alguém te contou, é porque você acredita no poder que habita em você. Eu sempre falo, há uma energia que ferve dentro de cada um de nós. E essa energia é Deus. Ele habita dentro de ti. É por causa desse Deus que habita em ti que você tem a fé de que vai realizar de facto aquilo que tu
que tu queres. Por quê? Porque tu estás a fazer, não estás parado, e automaticamente você acredita de que aquilo que tu estás a fazer, se continuar a fazer de forma frequente, vai acontecer. Eu falo sempre, imagine, se tu hoje roubares na panela, amanhã roubares o dinheiro do teu irmão, continuar nessa frequência de roubar coisas pequenas, tarde ou cedo você se tornará um bandido tão perigoso, ou seja, um gatuno profissional. Então é o mesmo que acontece, que se nós começarmos a ter hábitos pequenos bons hábitos, mas de formas paulatinas, consequentemente, esses hábitos se tornarão grandes e automaticamente eles vão trazer novos resultados para nós. Então é isso, autoconhecimento, decisão, disciplina e fé. E Feliciano, na tua sopa, quais são os ingredientes, quais são os 4 ingredientes que não podem faltar para o crescimento do jovem pessoal e profissional também? Família. Eu decidi não ser muito teórico já faz tempo, e palavras são bonitas demais, e hoje eu frisei que a juventude atual é uma juventude, é a melhor juventude que Angola já teve, é uma juventude que tem conhecimento. Então tudo isso aí, desenvolvimento pessoal, busca do conhecimento, eles já fazem, já são mesmo inteligentes. Eu digo, a minha câmera é esta, não é isso? Okay. Eu digo o seguinte, a juventude angolana deve ter 3 características fundamentais. Primeiro, coração de pomba. Segundo, perna de avestruz. Terceiro, pele de cágado. Por que coração de pomba? A pomba é um animal humilde. E a humildade é a chave do sucesso. Reconhecer as tuas fraquezas, reconhecer o potencial do outro. Isso te exalta mais do que você ser orgulhoso. Então, jovem, seja humilde. Tenha coração de pomba. Perna de avestruz. Avestruz é um animal que corre muito. E o jovem deve ter sede de alcançar os seus sonhos. Deve correr. Não deve parar. Não importa o obstáculo que surgir, ele deve continuar. Só assim vai alcançar os seus objetivos. Por que agora a pele de cágado? Porque o cágado tem uma capa dura. E o jovem deve ser duro. O mercado não o pega leve. O mercado é duro. A sociedade é dura. As nossas famílias são duras. Reconheçam o que têm. Aquele que não tem não é reconhecido. Então não lamenta-se. Levante e aguenta esse todo peso, que depois se tornará um fardo que valerá a pena. Porque o homem cresce falhando. O homem cresce apanhando. Cada queda, cada tropeço te leva a uma nova pessoa. Então, seja duro. Olha, eu estou a aprender bastante. 2 elementos aqui que o Feliciano deixou e o Nguena também deixou, que eu estou a rever o meu livro, né? Estou aqui a rever quando vocês falaram, principalmente quando falaram de alguns elementos que é o jovem ter uma estratégia e tudo mais para poder alcançar seus objetivos. Eu acabei de rever o meu livro nas vossas palavras. Agora, eu queria saber de vocês, será que a nossa juventude, né? Estamos a falar muito da nossa juventude, isso depois vai querer gerar aquelas polêmicas, né? Exato. Mas já falamos aqui o que está a faltar, onde é que os jovens estão a falhar para poderem alcançar seus objetivos. Como nós estamos a falar de objetivos, crescimento pessoal e profissional, eu queria saber de vocês. Até que certo ponto um jovem deve perceber que está bem pessoalmente e está bem profissionalmente? Até que ponto da sua vida? Vamos lá, começamos já também com Guinness já várias vezes, né? Vamos lá, Feliciano. Okay. Agora, primeiro, o nosso bem-estar reflete em nós mesmos, não em outras pessoas.
quando o jovem consegue notar, primeiro vou começar no desenvolvimento pessoal, paz interior, né? Yeah. Visibilidade estável no seu estado físico. Ele está bem, porque se sente bem fisicamente e emocionalmente. Yeah. E profissionalmente, quando o jovem consegue ver que as suas habilidades refletem no seu dia a dia. Consegue cobrir as suas despesas com o que ele ganha, com o que ele faz. Entende? Sente-se satisfeito. Por exemplo, eu me sinto satisfeito. Hoje eu olho para mim e digo, Mas uau. essa satisfação não te impede você... Não é pode ser de impedimento. É aquela Eu me satisfação sinto- que ainda vais à busca. Ainda dá mais vontade. Vai ter a pessoa falando, aí é Sim. milionário. Sim, dá mais vontade. Por que eu digo isso? Olha, quem conhece, só que não temos oportunidade de mostrar o nosso antes e depois, e depois aqui. Não, o pessoal lá depois vai nas redes sociais. E vê. Acho que as pessoas. Acho que a família teve a oportunidade de fazer uma pesquisa. Fui né? lá, eu mais. Percebe? É que eu estive com um porte físico para quem olhava, não, isso está a sofrer. Yeah. Mas olhei para a sociedade e ignorei o julgamento da sociedade. Psicologicamente, eu estava bem. Agora, havia necessidade de este bem se refletir fisicamente. Parti para a ação e fruto da ação que eu tive foi também mostrando desenvolvimento no meu estado físico. Yeah. Percebe? Mas isso me torna ainda mais motivo de ir mais à busca, porque reconhecer que é uma força que ainda é capaz de alcançar coisas que eu jamais pensava em alcançar. Olho para os meus amigos, se ele conseguir um smartphone ou uma TV de 30 polegadas, eu já não posso trabalhar para conseguir uma TV de 30 polegadas. Tem que ser mais, Sim, tem que ser mais. Yeah. Isso quer dizer que se hoje eu conseguir desenvolver habilidades que consigam no final do mês, ou digamos mesmo no final do mês, me dar uma renda de 300 mil kwanzas, então para o mês de julho eu tenho que desenvolver ainda mais essas habilidades para multiplicar os 300 mil kwanzas. Então, a satisfação do jovem, para que o jovem sinta que, veja que cresceu, ele deve se sentir satisfeito. Yes. Não fazer as pessoas satisfeitas. Sim, deve sentir-se satisfeito. Então, emocionalmente, fisicamente e nas suas despesas diárias. Bom. E Guina, o que é que para si? Eu corroboro. Tipo assim, na tua visão, estás satisfeito mesmo? Claro, eu sou muito satisfeito. Primeiro é que eu sou muito feliz porque eu cresci muito pessoalmente, muito mesmo, e tu sabes disto, família. Eu cresci muito pessoalmente e enquanto meu pai estava em vida, ele dizia para mim que estava muito feliz pela pessoa, não é? Pelo filho em que eu me tornava dia após dia. E eu queria dar muita coisa para ele, porque meu pai foi uma grande inspiração para mim, mas infelizmente não é a vida. Não, pode estar, agora sou o teu pai. Mas eu vou continuar a fazer, para o universo, porque esse é o nosso propósito, que é servir, e vamos continuar a servir. Mas como é que surge a satisfação? Primeiro é que nós em desenvolvimento pessoal falamos sobre 4 pilares cruciais que o homem deve construir, que é a área espiritual, não é? A área espiritual, a área financeira, a área emocional e talvez, diria eu, o lado físico como tal, não é? E o que é que acontece? E nesses lados aqui, Guina, não colocaste o lado amoroso? O que é que se passa? Ele faz parte, porque são 11 sub-áreas, mas das 11 sub-áreas nós temos 4 áreas cruciais. São essas que eu aqui acabo fazendo menção. A área financeira nós podemos colocar, trazendo a área profissional e colocar dentro dela, que é para resumir. E quando eu falo da área pessoal, não é? Área pessoal, eu vou já também colocar na área família e também o lado amoroso. Então o que acontece? Eu preciso olhar para esses 4 pilares que são cruciais.
para a minha satisfação, eu preciso primeiro entender como é que eu estou pessoalmente, quem sou eu pessoalmente, sem entulhos, sem ferramentas de fora. Como é que eu me sinto eu e eu mesmo? Quando estás só. Quando eu estou só. Yeah. Quando ninguém me completa. Percebe? Você e você. Tu és feliz quando tu estás sozinho no teu Lembro quarto. dessa fala, você. Você e você. Quem tu és quando tu só estás contigo mesmo? Então, se eu me sinto tão bem, eu, por exemplo, eu sou muito feliz enquanto eu estou só. Por quê? Muitas vezes a minha parceira, ela faz questões assim, tipo, você é muito, como é que se diz? Muito, sei lá, enigmático, muito estranho, muito diferente. Parece que está sempre a criar alguma coisa. Porque há momentos que ela liga para mim e eu não atendo o telefone, tipo, conforme eu estou aqui, ela está a ligar várias vezes para mim, entende? E eu não atendo o telefone. E ela, tipo, fica preocupada, mas quando eu venho falando com ela, parecia que está tudo bem, tipo, eu não mostro vulnerabilidade, tipo, já estavas a ligar e tudo mais. E ela fala, e tu estás a falar nessa calma, não estás preocupado? Não, eu preciso estar em paz. Então, a primeira coisa que eu recomendaria, ou seja, diria talvez, desculpa aqui a expressão, para alguém se sentir que está a atingir níveis é o estado de espírito consigo mesmo, ele estar em paz. E depois é a comunhão com o ser divino. A comunhão com o ser divino. Não estou a dizer em ir à igreja, não, isso é um clichê isso. Não estou a dizer, é você ter uma comunhão com o ser divino, uma comunhão com o universo, uma comunhão com o teu Deus. Não sei lá se o teu Deus é cristão, se o teu Deus... Mas se tu teres uma comunhão com o seu Deus, essa ligação, essa intimidade, você precisa separar um tempo para meditar. Como é que tu te sentes quando tu estás com o teu Deus? Não esquece só, falando sobre isso de um tempo, tem o evento que vai acontecer no dia 21, que é do mestre Mr. Yoga, que é o buscador, que vai acontecer no dia 21 na ilha de Luanda. É entrada gratuita. Para quem quer aí o reencontro, aquele exercício de yoga e tudo mais. Lá eu estarei preciso, né? Tem que fazer essa limpeza aqui. Então, convido, né, você que está aí, se quiser, é só ir nas redes sociais, Mr. Yoga, e vais receber mais notificações ou informações sobre esse evento. Na ilha, a entrada é gratuita. É só levar aí a tua toalha, usar uma roupa que não incomoda muito. Estarás aí na praia fazendo algum exercício. Sim. Por que eu falava sobre essa conexão com o ser divino? Porque a vida, ela é energética. O todo é energia. Então, se o todo é energia, o que acontece? Nós acabamos recebendo energia e depois gastamos energia. Então é necessário eu voltar na fonte para recarregar as minhas energias. Gastamos todos os dias. E o que acontece? A maior parte de nós nos fadigamos, fizemos tanto esforço, depois não nos reconectamos com a fonte para renovar as nossas energias. E depois queremos usar o bocado que sobrou para construir algo grande. Não dá certo. Então não vai chegar aí o nível de satisfação. E outro ponto é com aquilo que tu fazes, com as tuas habilidades, como é que está o teu nível de satisfação do ponto de vista financeiro? Se eu hoje trabalho em algum lugar, tenho algum empreendimento que de facto consegue cobrir aquilo que são as minhas despesas diárias, tal como o nosso irmão aqui falava, eu tenho uma satisfação. Só que não é uma satisfação estática, tipo, vou me estagnar aqui, desde que já consigo comprar um pão, um calçado. Não, eu preciso continuar a fazer. Porque a ideia de estarmos no universo é nós estarmos melhor cada vez mais. Porque quando eu estou melhor, eu acabo melhorando tudo à minha volta. Vou melhorar a minha família, os meus irmãos, inclusive vou melhorar os meus amigos. Vou criar estabilidade para essas pessoas que também estão à minha volta. Então é isso. Começando primeiro com trabalhando o lado espiritual. O lado espiritual, reconexão consigo mesmo e depois trabalhando esta área, digamos, profissional, adquirindo habilidades que através dessas habilidades vão me fazer eu me sustentar do ponto de vista financeiro. Então acredito que se eu atingir esses 2 ou 3 níveis que aqui acabo explicando, de certeza que vou ter uma satisfação pessoal e profissional. E Feliciano,
o sucesso depende. Tem aqui uns 2 elementos que eu quero também que vocês falem para o pessoal. Atualmente, o sucesso depende da competência da pessoa ou dos contactos. Quando eu falo contacto, a rede de contacto, o network da pessoa. Será que o sucesso do seu crescimento pessoal e profissional depende da competência ou da sua rede de contactos? O sucesso é uma questão de decisão, estratégia e pessoas. Percebes? Você deve decidir ir atrás dos teus objetivos, criar estratégias, conforme eu já frisei, e as pessoas que estiverem à tua volta automaticamente contribuem para o teu sucesso. Uma prova, ou um exemplo prático que eu quero trazer é o seguinte: família, somos jovens. Somos jovens e o meu objetivo é abrir uma loja de telefone, mas não tenho ideias de como conseguir os telefones. Ter um fornecedor, né? O fornecedor, correto. Tomei a ideia, tomei a decisão e aluguei o estabelecimento. Depois, devo ser estratégico. Quanto é que está o telefone no mercado? Um iPhone está no valor de 400 mil quase. Qual é a fonte que vai me disponibilizar o iPhone num preço mais baixo? Aqui já estamos a falar de estratégia. Tu vais procurar a fonte. Agora, depois de tu teres o artigo, deves procurar uma pessoa perito na venda de quê? De iPhone, para que te mostre como é que o mercado funciona. Percebe? Eu entro e já sei como é que o mercado funciona, porque nós os jovens por vezes queremos alcançar o sucesso, mas depois de termos as coisas ao nosso alcance, não sabemos como colocá-lo à disposição. Percebe? Por quê? Porque não conhecemos como é que o mercado funciona. E para os empreendedores, com os palestrantes, chamam mais estudo de quê? Viabilidade. Mas é necessário que vocês não só estude o mercado, é necessário que você tenha um mentor. Bom. E nós, como jovens, temos receio em reconhecer a habilidade do outro, família. Percebe? Ele pensa que se eu dizer que o família é o meu mentor, estaria a me rebaixar. Ao contrário, estaria a abrir mais oportunidade para mim. Estaria... Quer dizer, ter um mentor, aí estamos a falar de ter um guia, uma pessoa que nos ajuda a entender o mercado. A entender o mercado, a nos guiar, do ponto de vista não só de questões de empreendedorismo. Correto, a vida toda, sim, a vida toda. Falou-se do divino. Mano, se tu não estiveres, eu vou dizer assim, jovem, se tu não estiveres sobre a cobertura de alguém, vai ser um fracasso. Todo ser humano que venceu na vida e se tornou uma pessoa de destaque esteve sobre a cobertura de alguém. Como diz o meu mestre, diz assim: em todas as áreas da tua vida tenha sempre um mentor. Correto. E eu gostava de responder da seguinte forma essa pergunta, não é? Sucesso, ela é a soma de competência mais conexões. Por quê, família? Sucesso é mesmo soma de competência. Não podemos separá-los. Não pode separá-lo. Por quê? Imagine que eu já adquiri habilidades e é a realidade dos angolanos que vão para a faculdade, que vão para centros de formações, vão adquirindo conhecimentos, mas depois querem colocar à disposição o que aprenderam. Só que para o nosso mercado, ou para aquilo que é, digamos, a dinâmica que o mundo ganhou hoje, é preciso conexões. É preciso entender que o teu objetivo alguém já está a viver. Não, primeiro preciso uma decisão. Percebe? Porque é aquilo que eu frisei no princípio, ou numa das minhas abordagens. O que impede a juventude angolana não são as habilidades, é a decisão. Porque temos muitos jovens que têm muito conhecimento. Com muita habilidade, com muito conhecimento. Mas a decisão de dar o primeiro passo e saber que vai falhar é que impede.
Exato. esse jovem. E isso Não- que não Nguena- discordo, não isso discordo. que Nguena estava aqui a falar e também que o Feliciano estava aqui a falar. Uhum. Não sei se o Samuel lembra quando nós fomos num evento e eu disse a minha abordagem. Eu levei lá uma abordagem, mas depois troquei porque eu percebi a necessidade do público. Eu disse que aqui na sala tem pessoas muito inteligentes do que eu, que têm muito certificado mais do que eu. Mas depois eu fiz uma pergunta: o que está a faltar para vocês estarem no lugar que eu estou? O que está a faltar? E é isso que o Feliciano estava aqui a dizer, a questão da decisão. Exatamente. E também do Nguena. Sim, porque se você busca, imagine que eu tenho conhecimento, eu preciso ter uma decisão. Aquilo que nós falávamos quando apresentávamos o Quer dizer, a que as decisão pessoas é o devem fazer. primeiro ponto já. Ponto, yeah. Então, de decidir, agir, uma decisão forte. E eu gosto muito do Napoleon Hill, ele fala sobre decisão ardente. Isso é muito forte. Ou seja, você precisa sentir de que alguma coisa te chama lá fora. É tipo, tu tens uma dívida, eu preciso ir lá resolver. Então, de agir para resolver isso. Ou seja, a minha continuidade enquanto ser depende de eu levantar o meu pé e ir atrás daquilo. Então, o que acontece? Se eu já fiz isso, eu preciso buscar pessoas que fazem o que eu já quero fazer. E há uma frase minha que diz que eu gosto muito e se tornou comum: pessoas precisam de pessoas. Mano, não tem como. Você... Até Jesus entendeu isso desde o princípio. Jesus, pela capacidade que tinha, claro, pela capacidade que tinha, ser um mestre, ser Deus, ele tinha tudo para levar o evangelho a todo canto do mundo sem que precisasse de alguém. Mas ele estava a trazer uma lição por cada abordagem dele. E ele mostrou para nós que para, digamos, alcançar os 4 cantos da terra, ele precisava de pessoas. Ele precisava de pessoas capacitadas para levar aquilo que ele já tinha. Então foi entendendo. Quem já tinha uma habilidade, lhe incluía no meio dele, e essas pessoas acabaram levando mensagem, como disseste naquela hora, em lugares inclusive onde Jesus não pisou. Jesus não veio em África e os africanos... Não, Jesus esteve em África. Não, falo de África física, na física da África negra, né? Tipo, não veio talvez não veio em Angola, talvez não chegou em Moçambique, mas através das pessoas em que ele incluiu no meio dele, a mensagem continua a ser propagada em vários cantos do mundo. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa olhar, ok? Não separando, digamos, as conexões do conhecimento, né? Das habilidades. As habilidades são cruciais, mas é preciso ter conexões. Mas agora, Feliciano, eu queria também... Disseste aqui que trabalhaste no setor público, e essa pergunta também pode aí salvar muita gente, que é: o emprego público ainda é visto como um único caminho seguro? Olha, seguro é, porque eu me sentia também feliz, até entender que posso ser ainda mais feliz, percebe? Entende? Eu digo assim, família, normalmente, a juventude angolana, ele olhou o emprego público como um principal mercado da empregabilidade. A melhor saída. E a melhor saída. Não. Eu descobri isso, e acontece também em países desenvolvidos, que eu só entraria já numa empresa pública para garantir a minha reforma. Porque enquanto jovem, estaria a perder muito tempo numa instituição pública. Percebes? Eu percebi isso. Percebi isso. Só entraria para garantir a minha reforma. E por outra... E por que essa experiência? Por que essa diferença? Olha, eu queimei, ou digamos, eu doava muito tempo doava muito tempo e mais energia para uma coisa que hoje em dia, doando para algo que é meu pessoal, gera 5 vezes mais do que aquilo que eu ganhava. A minha pergunta é se ganhas que eu ganhava. Gera. Mas há quem que não tem, entrar numa instituição pública ganhando aqueles valores, vai se sentir satisfeito. Percebe? Vai se sentir satisfeito. E quando eu entro nos 30
nos 36, 37 anos para garantir a minha reforma, aquilo vai servir como minha pensão já porque não estou a fazer nada, já não tenho forças. Então já me doei um tempo para o Estado. E grandes nações, perceba família, as grandes nações são feitas com empresas privadas. Exatamente. Percebes, né? Empresas privadas. É nós em África que achamos que se entrarmos numa empresa pública garantimos a nossa vida, não. Então, grandes sociedades não querem saber de empresas públicas. Por isso é o motivo que nós vimos até estados que garantem trabalhos a imigrantes. Percebe? Porque sabem que o Estado não está a render. O Estado não está a render, mas as empresas privadas estão a render. Tem a produção. A produção. Exato. E isso é bem verdade, família. E eu sempre falo a título de experiência própria, porque eu tenho muitos contactos com muitos jovens, amigos e pessoas próximas. Nós temos muitos jovens com capacidade. Correto. Isso eu Nós reconheço. em Angola temos muitos jovens inteligentes. Família. Temos muitos jovens com habilidades. Que eu quero colocar para vocês, Guina. Que nós sempre verificamos desde criança, e acho que, não sei se vocês concordam, que mata o sonho de muitos jovens. Será que, porque nós quando estamos a estudar, né, nós já quando estamos a estudar, já temos uma ideia, uma visão de onde é que a gente quer trabalhar, qual é a nossa área. Será que essa questão, porque tem jovens que eu também formei, meu sonho é trabalhar na nação Angola. Meu sonho é trabalhar no lugar X, AGT. Só que esses lugares muitas das vezes não oferecem assim, tipo, possibilidade de entrada, também aquelas oportunidades, concursos públicos também, como um dos ativistas perguntou, onde é que é feito esses concursos desses locais. Será que essa visão do jovem estar a se formar e vai já pensar onde é que quero estudar, onde é que quero trabalhar, acaba matando o meu sonho, porque ele vai ficar um bom tempo, vamos imaginar, meu sonho como é trabalhar isso aqui, vou esperar a oportunidade desse lugar. Será que esse tempo que vai se perder não poderia estar a fazer alguma coisa? O que acontece, família? É aquilo que nós falamos já inicialmente. Tenho aqui uma coisa. O que eu quero dizer, família, nós devemos saber que a construção profissional, a construção de uma carreira leva tempo. Sim, assim conforme faz-se uma vida política, também conforme também é a construção de uma carreira profissional. Por isso é que é carreira requer mesmo. Experiências. Por exemplo, eu quero chegar a GT, eu tenho que reunir competências para tal. Depois, eu devo me associar, questão já do networking, fazer amizades de forma interesseira. Ver o nível. Tudo bem que a família não está na GT, mas ele tem alguém que está na GT. E essa pessoa que está na GT vai precisar de um auxílio. O famoso link. Correto, link. Entende? Então, por vezes, as oportunidades de trabalho nem sempre surgem por meio de um concurso público. Não. Em algumas vezes, acontecem de acordo com o posicionamento de cada indivíduo. A forma em que você se posiciona na sociedade é que vai atrair. Por esse motivo que eu disse que a falta de atração tem gerado também um nível de quê? De desemprego em Angola. A pessoa formou-se em engenharia, mas ele não se apresenta como um engenheiro. Percebes? Como é que a pessoa vai ter noção que ele é engenheiro? E nós todos temos aqui experiências de indivíduos super inteligentes e com habilidades invejáveis, mas quando você diz para ele, não, fulano vai fazer, você fica naquela dúvida. Essa aí, não, vamos procurar uma outra pessoa. Por quê? Porque ele mostra um perfil que é de alguém vazio. Entende? Então, há necessidade de você estar bem, atraia primeiro a si, depois para que você possa atrair as outras coisas, porque esse mundo que nós estamos é mundo de atração. Hoje eu estou aqui com família, alguma coisa que vai ver em mim, não, esse vale a pena estar na minha lista de quê? De amizades. Mas se eu não tivesse essa habilidade, dificilmente você vai ter a reflexão ou a motivação de me trazer no teu leque de quê? De amigos. E família. Isso faz sentido o que o Mano está aqui a abordar. Por quê? Porque eu responderia que
tu não precisas perder o foco, não é? Que tu tinhas talvez na infância. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. Quanto mais tu cresces, você precisa também crescer do ponto de vista mental. Então, mudar a mente é extremamente importante. Porque imagina, eu não estou a perder o alvo para onde quero ir, mas eu preciso entender que existe aquilo que chamamos de estrada, carreira. Correto. Preciso fazer carreira. Ou seja, eu vou passar em vários lugares, mas esse lugar em que eu estou a passar, e nós estávamos a falar isso nos bastidores, eu tenho objetivos. O meu objetivo é que eu estou aí para esse lugar, mas eu já sei que não. Existe uma possibilidade desse lugar me tirar daqui para me colocar neste. Porque a minha finalidade é chegar lá em cima. Porque as grandes empresas, a Sonangol, empresas voltadas à área de energia, elas não contratam qualquer pessoa. Não contratam. Você não vai vir só da tua casa e vão te contratar. Não. É preciso ver um currículo. Por mais que você tenha um currículo invejável, mas a gente quer ver o percurso. É o percurso. Não tipo, onde é que você estagiou? Em que empresas você já trabalhou? Tu tens experiência na área, percebe? E também não falha muito a ideia dos links. As informações que você vai adquirindo. Através das informações que você vai adquirindo, você vai se conectando com pessoas. E essas pessoas saberão quais as habilidades que tu tens. Sim. Por exemplo, hoje, a maior parte das empresas necessitam sempre de um técnico de higiene, saúde e segurança no trabalho. E eu, por exemplo, quero trabalhar numa Sonangol. Vou entrar, talvez, passa aqui a publicidade das empresas que vamos citando, entro num carrinho, já ganho experiência. E depois, vou sair do carrinho, aparece uma oportunidade de uma outra empresa, talvez na mesma área, vou entrar. Mas eu tenho um background, digamos, de uma experiência como engenheiro. Nessas empresas, aquilo que nós chamamos de experiência. Exatamente. Nessas empresas também, aquilo que é conhecido como gestão de talento. Existem áreas de gestão de talento. Ou seja, eles vão olhar, esse camarada entrou aqui como técnico de higiene, saúde e segurança no trabalho, mas ele faz coisas aqui na empresa que parecem ser mais do que um técnico. Um exemplo prático. Correto. Eu entrei, na altura, numa empresa como garçom, trabalhava num bar, nas mesas, atendia nas mesas, e quando eu fui lá, na primeira entrevista, eu fui para ocupar o cargo de... Não era até de garçom, era para trabalhar na área de limpeza. Tinha uns indivíduos que limpavam, né, como faxineiro e tudo, mas eu entrei para lá. Logo no início, no primeiro dia de entrevista, o dono disse assim, não, eu acho que você não merece estar no lugar em que eu vou ter... Ou seja, arranjaram um lugar para mim que não tinha vaga para eu ficar. Porque o senhor entendeu na minha comunicação que eu tinha habilidades além do que ele queria. Não só na comunicação. Desculpa, no perfil também que ela quer. Apresente. Exatamente. E vê, eu acabei me tornando no terceiro homem... No terceiro homem mais importante daquela empresa. É uma experiência. Todo angolano que está a fazer carreira tem essa experiência de vida. Exato. Eu já entrei na empresa como profissional de relações públicas e o secretário-geral não se encontrava e o proprietário da empresa precisava de um documento com urgência. Eu fiz e ele leu e disse, quem fez? Sou eu. Se sai dessa área, fica agora também que é o secretário. Tudo por quê? Porque o secretário, depois de fazer o documento, ele ainda tinha que fazer várias retificações em questão de termos e a forma de direcionamento do mesmo documento. E eu fiz aquilo logo que ele viu. Não, essa que tem habilidade, e essa área não. Isso é carreira. E muitas vezes mesmo, é aquilo que estamos aqui a falar. A oportunidade para uma empresa de grande porte, de grande nome em Angola, por vezes não chega assim, por questão de concurso público, mas a forma em que você se posiciona, as habilidades que você tem, olha, senhor fulano, eu tenho aqui um rapaz que não merece estar onde ele está. E isso é verdade, assim, ainda bem que tocas nesse ponto. Não merece estar onde ele está. Olha, eu digo, como teu amigo pessoal, aproveita esse rapaz. E tu chegas na empresa, estás isento até das entrevistas, diretamente. Diretamente, porque a pergunta é, como é que os jovens podem... como é que isso pode acontecer na vida de um profissional? Será que é qualquer profissional ou aquele profissional que, como falamos aqui, tem um perfil
né? A sua comunicação visual é adequada e também a sua comunicação verbal também é adequada, ou também o seu currículo também ajuda para abrir essas portas. Sim, Olá, normalmente... tem pessoas até, desculpa por cortá-lo, família, existe, estamos a falar de profissional e quando estamos a falar de profissional é a pessoa mesmo que se posiciona como profissional. Percebe, né? Tem que ser mesmo Porque a profissional. expressão profissional é Sim. mesmo algo... Quando está a se referir a um formal. profissional, o profissional tem 2 segredos. O currículo pode falar menos do que a prática dele. Como a prática pode falar menos do que o currículo. Percebes, né? Existem habilidades que são construídas dentro da empresa. Sim, isso é verdade. Percebes? Hoje eu entro na empresa como um técnico de som, mas eu não tenho a formação como apresentador. Dentro da empresa, eu estarei a auxiliar o apresentador, estarei a sair com o apresentador, estarei aprendendo técnicas de apresentador e amanhã o família deseja abandonar esse programa para apresentar ou para dar seguimento a um outro projeto. Qual é a pessoa que tu vais indicar? Eu que estive contigo. Quer dizer, a ideia é estás num local de trabalho, não abraça só a tua função. Correto. Aprenda. Vai aprendendo mais Mas agora, funções. qual é a maior mentira vendida para os jovens sobre o sucesso? Na vossa experiência como profissionais. Qual é a maior mentira que já vos venderam sobre o sucesso? A maior mentira é que o sucesso é fácil. Tipo, sucesso é fácil. Não podemos romantizar as coisas, porque é preciso sermos verdadeiros. E a gente conhece, digamos, as pisadas, as dificuldades que estão por detrás do sucesso. Eu sempre falo que o público nunca vai assistir treino. O público não assiste ensaio. O público sempre assiste jogo. O público sempre vê o músico já lançou o som. Mas ele não sabe o que as pessoas passam por detrás para trazer algo de qualidade. Os bastidores. Os bastidores. Ninguém vê isso. Então, o sucesso não é o auge. O sucesso é os bastidores. É a construção. O sucesso não é o auge, mas é os bastidores. Quer dizer, se tu errares, falhares nos bastidores, automaticamente falhas também. Não chegas lá. Não chegas lá. Yeah. Ok. E Feliciano, qual é a maior mentira que já te venderam sobre sucesso? Procurar Sucesso, rotular. Estamos a falar de sucesso profissional, pessoal. Correto. Procurar rotular a minha personalidade. Eu fiz isso, deu certo, também se eu fazer, vai dar quê? Vai dar certo. Isso. Samuel mexeu a cabeça. O que foi, Samuel? Já te mentiram? Percebe? Porque a maior parte da juventude move-se desse jeito, família. Epa, o fulano abriu um negócio de água, tá dando certo. Eu também vou abrir. Não. Eu também, né? Não. Aquele é o família. Se foi fácil com ele. Sim, eu sou eu. Percebe? Tudo bem que família abriu aquilo. Ok. Eu também devo primeiro entender qual é a minha personalidade e abrir negócio de acordo com a minha área de atuação. Percebe? Pode ser um negócio, por exemplo, é o meu desejo escrever livro. E eu me orgulho. Cheguei aqui, eu encontrei livro. Mas eu devo entender que atualmente ainda não posso me dar o luxo de poder escrever um livro. Saber o momento. Sim, né? eu vou chegar lá. Se a família lançou um livro, tá bem, nesse exato momento é família. Eu vou esperar o meu momento. Mas existe pessoas lá, eu vendi o livro. Também eu vendi X edições e bateu 2 milhões de kwanza. Você também tem uma boa mentalidade, também vende. Vais ter sucesso. Não é assim que e quando acontece. tu mergulhas lá, e às até perdes vezes, o Feliciano, às vezes, como tu disseste no princípio, que aquela questão que é fácil, fazendo isso vai dar certo. Às vezes a pessoa que está a incentivar isso, ele está a incentivar de acordo com a sua experiência. Correto. Funcionou, né? Sim. Funcionou, sim. E a outra pessoa aplicando que às vezes também não vai funcionar. E nós temos que perceber que às vezes nada está errado. Talvez a comunicação dos dois é que está errada. Às vezes
não falamos da fórmula, né? Às vezes aquilo funciona, só que funcionou para ele, para ti talvez não funcione. Mas agora... Mas tem uma lei também, que tem uma lei nisso, que é além do tempo. Sim. Existe mesmo coisa mesmo, que é mesmo o teu tempo. E também a dedicação também, às vezes a energia que ele colocou lá é mais... Dormia 5 horas apenas, você dorme 10. Tá vendo? Por quê, família? Ou podes alcançar num tempo menor que ele alcançou. É isso que eu estou a querer trazer a aqui. de termos mentores. Olha, família, o sucesso é uma questão de tempo. Família alcançou sucesso com 23 anos. O Inamão que pode alcançar com 30 e eu posso alcançar com 40 anos. O importante é não parar. Não para ser consistente. Então, nós não queremos abraçar nós não queremos esperar esse tempo. Nós vimos, não, se ele alcançou agora, eu também vou ter que alcançar. Não, até tens mesmo tudo para dar certo. E para aqueles que são cristãos sabem que Deus, antes de te colocar, Deus, antes de te exaltar, primeiro Ele limpa, te faz passar no sofrimento, te faz passar na dor, para que você se torne mais forte, para que quando você estiver naquela posição, tu saibas gerir aquela posição, entende? Mas eu já quero agora, e quando és colocado lá agora, a tua queda também é maior. Então, o tempo é necessário. Tem situações, tem problemas que resolvem-se com o tempo. Prova disso é o que nós vimos na nossa sociedade. Ontem nós crucificamos outras pessoas e hoje nós entendemos que merecemos dar tempo às outras pessoas, percebe? Qual foi o maior fracasso, Guina, na tua trajetória? Até agora, né? Porque a tua trajetória continua, né? Não podemos falar. Até agora, qual é o teu maior fracasso? Meu maior fracasso? Família, eu não sei se... diria fracasso porque eu não me sinto fracassado, na verdade. E isso é algo que eu gostava de deixar aqui. Mas quando eu faço essa questão de fracasso, é no sentido de tu, na tua construção da tua pessoa, na tua construção profissional e pessoal, algo que veio, que aconteceu, que atrapalhou tudo. E tu tiveste que recomeçar. Ok. Bom, uma das grandes dificuldades... Pessoal, Guina só não está respondendo assim essa pergunta, porque ele não chama de fracasso, tudo é lição. Por isso que eu fiz essa pergunta para ele. Uma das maiores dificuldades que talvez eu encontrei na minha trajetória, uma das maiores dificuldades é o facto de eu ter... eu não sei se eu tenho mesmo. Mas... enquanto o Dina pensa... Pessoal, deixa só aqui esclarecer. Nós, enquanto Mastermind, tudo que acontecia na nossa caminhada, na nossa construção, nós não chamamos de fracasso, de problema, nós chamamos de situações. Que valiam a pena e valeram a pena terem acontecido, porque algumas coisas devem acontecer para as outras acontecerem. Se nós tirarmos, por exemplo, ninguém não está respondendo através disso. Se nós tirarmos o fracasso dele, não foram muito relevantes para me parar, tá a ver? Se nós tirarmos isso de fracasso na história, na carreira dele, acaba afetando tudo que ele construiu, então não seria nada, não seria um Guina, por isso que... Mas vamos lá no Feliciano. Tivemos dificuldade para se construir mais. O meu maior fracasso foi pensar que a minha vida dependia dos outros. Vivia da aprovação dos outros. E o que aprendeu com isso? Que impedia mais o meu progresso. Entendes? Essa é a maior lição. Eles progrediam e eu continuava no mesmo local. Quando decidi olhar mais para mim, entendi que eu sou o autor principal da minha vida e a minha vida acontece em torno das minhas decisões, aí me tornei a pessoa mais feliz que sou até hoje. Guina, se começasse do zero, sem dinheiro, sem contactos, sem me conhecer, o que farias? Bom, se eu começasse do zero... Sem conhecimento que tu tens hoje, sem experiência que tu tens hoje, sem dinheiro que tu tens hoje e sem os contatos que você tem, qual seria o teu ponto de partida?
Ótimo. Bom, o meu ponto de partida é claramente primeiro a tomar uma decisão, não é? De entender o que é que... Porque ninguém não sabe nada. Então, entender naquele momento o que é que eu sei agora. O que é necessário? O que é necessário? O que é que eu sei até aqui? Porque Deus sempre fez cada um Tem de sempre nós alguma coisa, com alguma coisa, com algum talento. Pode estar escondido, mas eu descobriria primeiro o que eu você tenho. sabe fazer, O que eu sei sabe. fazer. Yeah. E pegava nisto que eu sei fazer, começava a procurar formas de isto me sustentar. Yeah. Yeah. O que é necessário fazer com aquilo que você sabe, né? Exatamente. O que é tipo, o que eu sabia, passei, o que é que isso pode me dar de retorno? O que é que isso pode dar de solução no universo, em Angola? Então, procuraria, por mais que fosse de favor, entregar isso, solução de favor nas pessoas. E essas pessoas talvez levariam testemunho, não é, do meu trabalho para com eles. Por exemplo, eu vou dar um exemplo quando eu não tinha construído ainda nada na minha carreira. Quando eu decido me tornar um palestrante, a primeira coisa que eu fiz, claro, não foi logo tipo ser um palestrante, arrumar um lugar para começar a palestrar. Não, eu olhei aquilo no sentido de eu já tinha uma habilidade. E qual é essa habilidade? Eu gostava muito de dar conselho nas pessoas. Ou seja, os meus amigos no bairro sempre me procuravam quando tinham dificuldade. Uma dificuldade interna, interpessoal, algum problema acadêmico. Então, eu estava ali disponível para poder ajudar, dar solução. E eu olhava para aquilo, se eu tenho essa habilidade de dar conselhos, de apaziguar problemas, tenho essa capacidade de ajudar as pessoas a encontrarem respostas a muitas perguntas que fazem. E se eu maximizasse isso? Então aí eu comecei a buscar o que seria necessário aprender para maximizar aquilo que eu já tinha de habilidade. Por isso é que se diz que talento só não basta. É preciso adaptar o talento do treino. Ou seja, você treinar mais aquilo que o Messi fez. Ele tinha talento, mas ele não saía da casa dele e ia jogar diretamente no campo. Não, ele primeiro treinava para maximizar aquilo que é o talento e depois ia jogar. Então, eu faria isso. Começaria primeiro a entender, digamos, o que eu já tenho de habilidade, o que eu já sei fazer e colocar isso à disposição. E, Feliciano, começando do zero, assim, e acho que essa pergunta tu até já falaste bem lá no princípio também. Então, se tivesses, Feliciano, apenas 60 segundos para falar para um jovem à tua frente, que mensagem deixarias a esse jovem? Essa aqui é a tua câmera. Yeah. Vamos imaginar um jovem está aqui diante de ti e tu tens apenas 60 segundos para falar neste jovem. Qual mensagem tu deixarias a esse jovem? Tu és capaz. Não deixe que a circunstância te abala. Porque o estilo de vida que você deseja está na decisão que você ainda não tomou. Yeah. Então, jovem, tu sabes, tu és capaz. Não deixa que os obstáculos da vida abalem o seu caminho, porque não existe nenhum ser humano sem problemas. Todos nós temos os nossos problemas. Eu tenho os meus, o Guina tem os dele, o Feliciano tem os dele, mas o que nos torna diferente é como lidamos com esses problemas, né? E o último ponto que disseste é... O estilo de vida que desejas está na decisão que ainda não tomaste. Ninguém sabe. Você que está aí a nos assistir, ninguém sabe qual estilo de vida que você busca. Independentemente do estilo de vida que tu buscas, então busca também fazer alguma coisa para isso acontecer e tu viveres feliz e tudo mais. Olha, nós estamos a chegar no final. Vocês acho que já conseguiram perceber através das minhas perguntas aqui. Estamos a chegar no final. Não sei, Samuel... Estamos aí a chegar já no final para a nossa entrevista. Eu estou a amar, sério. Ok. Duas mentes brutais que têm uma experiência nas vossas áreas e eu estou a amar tanto falar com vocês porque tudo que vocês estão a falar, eu estou aqui
a rever. Tá vendo quando você está assim ao lado de pessoas Se que pensam encontras como... no teu pensamento. Como você está a falar... Não, você está a falar... Tá. Quando vocês falavam de decisão, também que eu trouxe no meu livro, que é a questão da revolta, o Guina sabe muito bem. O Guina é das pessoas que mais lê o meu livro nessa terra. Eu falo mais da revolta que nós temos que fazer bem lá no início, antes de nós passarmos atrás dos nossos objetivos. Então, eu estou aqui, vocês estão aqui a falar, eu estou a rever o meu livro. Acho que quando eu chegar tenho que ler mais o meu livro. Vou voltar a ler essa semana. Já li na semana passada, tenho que voltar mais a ler nessa semana. Então, nós estamos aqui a chegar na reta final. Pessoal, vocês que estão do outro lado, eu quero mesmo aqui agradecer e acreditar que vocês subscreveram-se no vosso canal. Mas antes eu quero que vocês deixem as vossas redes sociais, deixem a última mensagem que vocês gostariam de deixar nos jovens. Aqui, a câmera é essa aqui, essa é a vossa, olhando na câmera e podem falar para eles. Vamos começar com Guina, né? Bom, eu antes de mais eu gostava de agradecer mesmo o podcast Vision Our Mind, não é? Por essa oportunidade de aqui poder partilhar com a juventude e com o nosso público. Há muita gente que me conhece, mas também há muita gente que não conhece a mim. Então sigam Guina Mau Simão nas redes sociais. Claro que hoje tenho não tenho uma forte presença, não é, a nível das redes sociais, tal como anteriormente. Através dos dólares que estão entrando. Isto por conta da minha rotina. Então acabo não tendo assim um tempo. Acho que daqui a pouco tenho de contratar mesmo um gestor de redes sociais. Então você que é gestor de redes sociais, por favor apareçam para estar a cuidar das minhas páginas. Mas o que eu gostava mesmo de recomendar e de deixar para a juventude angolana é o seguinte: eu sempre falo que tudo que não é identificado, que precisa ser mudado, não muda. Vou repetir, tudo que você não identifica na tua vida que deve ser mudado, não muda. Ou seja, se você não identificou que esse hábito está a corroer aquilo que eu quero construir, então não vai mudar. É preciso identificar o que não está bom para melhorar isso. E outro ponto é, procurem seguir pessoas que estão a fazer aquilo que vocês desejam fazer. Precisam estar em ecossistema ou mergulhem em ambientes que falam a vossa linguagem. Mergulhem em ambientes que, de facto, potencializem o vosso crescimento. Porque eu tenho estado a falar que as pessoas, família, elas são ou peso ou combustível na nossa vida. Vou repetir, as pessoas elas são ou peso ou combustível na nossa vida. Então, se as pessoas são peso ou combustível, eu preciso entender, fazer um diagnóstico quais pessoas eu estou a manter perto de mim. Essas pessoas servem de combustível ou apenas são peso? Então, fazendo esse diagnóstico interno e também externo, eu vou procurar me adaptar de acordo à nova realidade e entender que estratégias usar para construir aquilo que eu desejo construir. Então, sigam, tem muita gente boa na internet. Eu tenho alguém que eu gostava de indicar, o Antônio Família, sigam, tem muito conteúdo bom. Tem o Adilson Camacho, alguém que eu recomendo muito para quem quer crescer. Tem o João Braga, tem o Davi Jorge, tem o Manuel Bada, tem muita gente a nível digamos, da internet. E o meu amigo aí, Genual Sampaio, para quem busca comunicação e oratória, sigam, são pessoas interessantes para aquilo que nós queremos construir. Então, a juventude angolana tem muito jovem bom. Só falta a nossa decisão de sairmos de onde nós estarmos ou de mudarmos a forma como usamos as nossas redes sociais e começarmos a seguir não pessoas fúteis, mas sim pessoas que de facto agregam algum valor. Então façam isso e em pouco tempo vocês começarão a ver mudanças acontecerem na nossa vida. Feliciano. Jovem angolano acadêmico, essa mensagem para si. Angola é um país fértil e se esperares muito do Estado, também ele vai te exigir experiências, coisas que você não tem. Então, seja o criador da tua fonte de rendimento. Torna-se referência, mas busca conhecimento e reconheça os outros. Lembre-se, sozinho não irás alcançar o que você desejas, mas com os outros
alcançarás ainda mais aquilo que a tua mente pensou em alcançar. O mercado é duro, mas requer a tua consistência e a tua resiliência. Por isso eu digo para si, seja ousado e resiliente. Nome de Facebook, Feliciano Zequel. Instagram, Feliciano Zequel. Estamos aqui prontos para podermos fazer juntos a história. Então, pessoal, a história do podcast continua e você que está de lado, você que está do outro lado aí, és um dos participantes dessa história, és um dos construtores dessa história do podcast Visionário Humano. Quando eu digo história, tu sabes que nós recomeçamos com quase todas as nossas redes sociais porque perdemos. Então, faça parte dessa construção, ajuda-nos e é fácil. É só tu subscrever-se aqui no nosso canal, clicar aí no sininho e também partilhar as nossas redes sociais, partilhar o link, claro, né? E seguir também nas nossas redes sociais. Quero agradecer também aos dois meus convidados por vocês estarem aqui. Logo hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira que está a se fazer de sábado. Vocês estão aqui para partilhar conhecimento para a juventude e que propriamente vão consumir esse conhecimento na terça-feira ou quarta, né? Estamos aqui a falar sexta. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem do outro lado também a nos acompanhar. E eu sei que vocês vão querer depois buscar os cortes e tudo mais. Vão nas nossas redes sociais do Facebook e TikTok, que é o podcast Visionário Mind. Ou também podem ir no canal do estúdio, né? Nas redes do estúdio, que é Estúdio TV Horizons. É só vocês clicarem, pesquisarem, vão encontrar aí as nossas redes sociais. Eu quero agradecer o meu muito obrigado a todos por estarem aqui comigo. Pessoal, obrigado mesmo.